Os pés são um endereço, os pés de Jesus são um endereço que Jairo procura a fim de que salvação chegue à sua casa, a fim de que cura chegue à sua casa. Mais do que isso, a fim de que ressurreição entre na sua casa. Tudo isso Jairo vai conseguir aos pés de Jesus. Não é tão fácil quanto parece esse movimento. Eu costumo dizer que tem gestos, tem movimentos que aparentemente são muito simples, mas trazem consigo um significado muito grande. Quando você vai olhar, por exemplo, a história narrada dos hebreus, dos judeus, no livro de Esther, capítulo de número 6, você vai encontrar ali, por exemplo, um homem cujo nome era Mardoqueu, que passando um outro homem cujo nome era Amã, um príncipe medo-persa, a quem devia reverência, ou seja, todas as vezes que esse grão-vice, que esse príncipe passasse, era necessário que todos aqueles que estivessem diante dele fizessem um sinal de reverência, inclinando a sua cabeça. Não precisava necessariamente espalmar as mãos no chão, era uma coisa simples, era uma inclinação de cabeça em direção aos pés, a fim de reverenciar, mostrar honra e respeito. Mas o texto vai dizer que aquele homem que se chamava Mardoqueu não fazia isso. Inclusive os outros judeus ficavam irritados com ele porque o gesto era muito simples, como quem diz, não custa nada, por que você não faz? Mas a palavra de Deus vai dizer que Amã era um homem mau. A própria Esther vai usar Amã como personificação da própria maldade, tipologia do próprio diabo. Ela vai dizer este mau Amã, porque ele queria exterminar todo o povo de Deus. Ocorre que quando ele passava, Mardoqueu não se dobrava. E o gesto era tão simples, contudo ele não fazia, porque Mardoqueu era uma das poucas pessoas com esse nível de sensibilidade, de entender que gestos pequenos trazem grandes significados. E como ele era mau, ele não respeitava, ele não tolerava, né? E é interessante porque o gesto parece simples, mas o significado dele é muito grande. É como isso que está acontecendo no capítulo 5. Não parece tão difícil aproximar-se aos pés de alguém, sobretudo quando você precisa. Não parece tão impossível se humilhar diante de alguém quando você está diante de uma solução. O movimento, na verdade, é muito rápido. Você consegue fazer isso cronometrado, tanto para quem tem dificuldade ou não, de 2 a 5 segundos. Como é que pode uma vida inteira, de repente, ser decidida com segundos que vão de 2 a 5? Não parece tão difícil. Só que, na verdade, o que Jairo está fazendo é o que eu acabei de narrar aqui. O gesto parece muito simples, mas o significado é muito grande. Muito grande por quê, irmã Camila? Porque a fama de Jesus já percorria Jerusalém e as cidades circunvizinhas a Jerusalém. Ocorre que Jesus, na extensão de 3 anos e meio de ministério aqui na terra, realizava prodígios e maravilhas aonde quer que ele passava. E sem que houvesse nenhuma promoção, nenhum patrocínio, as obras falavam por ele. Ou seja, Jesus era alcançado e ele era conhecido até onde ele ainda não tinha pisado. Porque as pessoas comentavam as suas obras e falavam de tudo que ele fazia. Quando as nossas obras forem maiores do que as nossas palavras, não vamos precisar falar de nós, elas se anunciarão por si. É como diz Provérbios, a mulher que teme ao Senhor será louvada nas portas. Quando o nosso ministério alcança esse nível de maturidade, quando a nossa vida pessoal e o nosso testemunho alcança esse nível de maturidade, nós não precisamos falar nada. Se manifesta na nossa vida o que o apóstolo Paulo disse, que deveríamos ser carta escrita, e não só escrita, mas também aberta para ser lida por todos aqueles que vêm. Ocorre que a fama de Jesus já se alastrou. E como é que seria diferente? Alguém que chega no final do casamento e multiplica, mais do que isso, transforma a água em vinho. Alguém que chega num tanque e diz ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem levanta e anda. Alguém que se encontra com um leproso, ele está descendo do monte, o leproso vai subindo para diante dele e diz, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele diz, eu quero, e o moço é limpo na hora.
Como Jesus não ficaria tão famoso em tão rápido tempo entre todos eles? Jesus era alguém que aonde passava, o texto diz que afluía uma multidão de pessoas. Essa multidão de pessoas queria tocar, queria chegar perto dele, ou ainda que não o tocasse diretamente, bastava estar no recinto ou no lugar que Jesus ia passar, porque o texto diz que aonde ele passava, a todos ele curava, manifestava o seu poder. Eu acho lindo, Jesus diz assim: o Pai está sempre comigo, porque Ele sabe que eu faço tudo o que lhe agrada. Tudo que Jesus pedia, o Pai concedia. Nele está a manifestação de toda a vontade de Deus. Só que Jesus queria curar ainda mais pessoas. Jesus queria abençoar a vida de ainda mais pessoas. E por causa disso pedia segredo a essas pessoas, a manifestação de cada milagre. Ele dizia: não conteis a ninguém, não fala que eu fiz isso. Mas quem que sendo abençoado pelo Senhor consegue não contar o que ele fez? Imagina o filho da viúva de Naim. Imagina a viúva que estava levando para o sepultamento seu filho. Está um menino morto deitado no esquife, o povo carregando ela, chorando. De repente Jesus só passa. Tocou no morto? Não, porque Jesus não toca no morto. O que ele fez? Tocou no esquife. Mas ele tem tanta vida que passou vida para o esquife. O esquife passou vida para o menino e o menino ressuscitou. Jesus diz: não conta, mas quem é que aguenta? Você volta para casa com o menino que estava sendo levado no esquife para o sepultamento, e agora o menino volta andando para casa contigo. Os outros vão dizer: como é que foi o velório? Que velório, menina? Tu não está vendo o garoto aqui do meu lado? Meu Deus, como é que foi isso? O homem chamado Jesus passou na marcha fúnebre, e se de um lado vem o pranto, do outro vem o sorriso. Se de um lado vem a amargura, do outro lado vem o contentamento. Se de um lado vem a morte, do outro lado ele vem e traz a vida. Tocou no esquife e levantou o menino. Como é que não conta? As obras de Jesus são tão grandes que o que as pessoas não contam, falam por si. Imagina Lázaro na padaria, comprando pão de manhã. Precisa dizer: eu sou Lázaro? Quem é esse? O irmão da Marta. O irmão da Marta morreu, olha aí, comprando pão. Como é que pode isso? Depois de 4 dias chegou. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Aonde ele passava era isso. Tem um corinho de fogo que todas as vezes que eu falo isso de Jesus eu me lembro dele. Esse corinho dizia assim: e quando Jesus chega não tem pra ninguém, pavio apagado acende também. Ninguém impede a ação sobrenatural de Jesus. As pessoas estão percebendo que Jesus cura, as pessoas sabem que Jesus livra, as pessoas sabem e reconhecem, muitas delas, que Ele é o Filho do Deus vivo. Por causa disso e por causa dessa fama, vem também a contrariedade dos sumos sacerdotes, vem também a contrariedade dos judeus, dos saduceus, e eles começam a conspirar buscando ocasião para matar Jesus. Mas eles não fazem apenas isso, eles também provocam uma intimidação no meio do povo, porque eles não querem apenas que Jesus seja capturado, eles querem também frear o poder de atração que Jesus promove enquanto está vivo. Então, para isso não basta apenas cercear Jesus, eles também precisam cercear o povo. Então o que é que eles fazem? Começam a lançar um edito entre as sinagogas e começam a popularizar a seguinte informação entre os judeus: todos aqueles que professarem ser Jesus o Cristo, ou seja, o Filho do Deus vivo, serão expulsos da sinagoga, serão extirpados da cultura judaizante, ou seja, considerem-se quebradores da lei, quebradores dos princípios. O sacerdote não vai aceitar a sua oferta, o sumo sacerdote não vai mais te receber diante dele, você não receberá mais o perdão dos seus pecados, e eles começam a propagar isso para atemorizar o povo em nome de Deus, fazendo uso da manifestação do Filho de Deus. Quem professar agora ser Jesus o Cristo
vai perder o status, vai perder a sinagoga, vai perder a oportunidade de fazer tudo que fazia antes. Por isso eu digo que estar aos pés de Jesus nos dias de Lázaro já não era nem um pouco fácil, por mais simples que fosse o gesto. O significado estava reverberando em Judeia, Samaria, o significado estava gritando dentro de Jerusalém. Os sacerdotes estavam apavorados com a propagação do reconhecimento de que ele era o Messias, ao ponto em que Jesus vai curar um cego de nascença, e quando chamam ele para interrogatório, vão perguntar: como é que você foi curado? Ele diz: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Aí disseram: não acreditamos em ti, chama o pai e a mãe. Pai, mãe, esse menino é cego desde que se nasceu? Sim, esse homem é cego desde que nasceu. Ele é seu filho? Sim, ele é o meu filho. E como é que ele foi curado? Os pais respondem: pergunta para ele porque ele tem idade. E o texto vai dizer: e diziam isto porque não queriam ser expulsos da sinagoga. João 9, porque já havia sido dito entre os judeus que quem dissesse ser Jesus o Cristo seria expulso, seria extirpado. Aí você diz: irmã Camila, o que isso tem a ver com Jairo? Isto tem tudo a ver com Jairo. Por quê? Porque Jairo não era uma pessoa comum como eu e você. Jairo era um principal da sinagoga. Jairo era o presidente de um campo. Jairo escolhe quem prega. Jairo escolhe quem canta. Jairo define a oferta da tesouraria. Jairo decide os dias de culto. Jairo trabalha na liturgia. Jairo dirige o trabalho. Jairo diz que dia tem e que dia não tem. Se eu fosse falar nos dias de hoje, no campo eclesiástico, Jairo manda prender, Jairo manda soltar. Quem é Jairo? Jairo é alguém que é principal num tempo aonde a religião está ficando maior do que o seu significado. Jairo é presidente, Jairo é principal, melhor dizendo, numa época aonde os rituais são mais importantes do que o seu significado. Jairo vive um tempo de gesso. Jairo vive um tempo onde você tem poder, mas não pode usar, porque você é manipulado pelos outros poderes que governam com você. Jairo é alguém que, se fosse no sistema político nos dias de hoje, jamais poderia fazer o que chamamos de política independente. Jairo, eu vou trocar bem para miúdos e vou tentar começar a falar bem rasgado, que é para ninguém ter particular interpretação, mas entender do jeito que eu estou falando. Jairo tem muitos seguidores. Jairo é quem é por causa de sua popularidade. Jairo tem acesso a muitas casas. Jairo tem acesso a áreas do governo romano. Jairo não entra só na casa de judeus. Jairo também é bem-vindo entre romanos. Jairo transita no Sinédrio. Jairo também está conceituado diante de César, mesmo sendo judeu. Jairo tem mais de 1 milhão de seguidores. Jairo é muito curtido. Todo mundo tira uma foto com Jairo. Jairo é patrocinado. Jairo recebe para fazer obras. Jairo está muito bem. E o problema é que a opinião pública te promove, mas também te manipula. E qual é o problema aqui? O problema é que Jairo já reconhece Jesus como filho de Deus. E isso está claro no texto. Só que ele não pode manifestar qual é a razão de sua fé. Por quê? Porque em Jesus ele não vê meios de sustentar tudo que ele tem antes de ter conhecido a Cristo. Só que em Jesus ele também vê o que nunca conheceu, mesmo entrando na sinagoga todo dia. E agora começa o dilema: o que fazer? Cumprir Mateus 17, versículo 24: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu acho lindo porque Jesus diz assim: portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Ele está dizendo: quem quiser vir para ganhar, já perdeu mesmo que chegue. Aí ele diz assim: mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir, ele diz: já ganhou antes de chegar. Pois vos digo que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma.
De que vale o patrocínio? De que vale a promoção da opinião pública? De que vale os seguidores? De que vale o dinheiro? De que vale a fama? De que vale o status social? De que vale a presidência de uma empresa? De que vale a popularidade dentro de uma região? Se o pagamento disso for a paz da minha alma, se o pagamento disso for a minha alma ser consumida onde o fogo não apaga e o verme não morre, de que vale? O que é que pode pagar isso? Jairo agora vai entrar num dilema, mas só que tem uma coisa: Jesus sabe colocar a gente dentro de circunstâncias aonde Ele nos impele a fazermos a escolha certa. Oh meu Deus do céu, olhe para alguém e diga: Jesus está te levando para a escolha certa. Você está indeciso sobre o que fazer, mal resolvido em que decisão tomar, e Jesus trouxe aqui você para te dizer: vou te colocar numa circunstância, mas não vou te deixar sozinho não. Eu vou te mostrar que eu sou a escolha certa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia! Sabe o que é que acontece? A filha de Jairo vai ter uma enfermidade que vai conduzi-la à morte. A menina começa a ficar enferma, e tem uma coisa, irmãos, tem uma coisa. Jairo já reconhece que Jesus é o Senhor, mas não pode confessar isso publicamente. Isso faz de Jairo um crente, mas não faz dele um salvo. Ser crente não faz de você salvo, mas ser salvo te torna um bom crente. Mas Camille, para ser salvo, o que eu preciso fazer? Jesus disse: crê com o teu coração e confessa com a tua. Muita gente está aqui igual Jairo, crê, mas na hora de confessar com a boca fica no lugar e diz aí: eu vou ficar aqui, Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi igreja, não foi dogma religioso, não foi cristianismo, nem no evangélico, nem no catolicismo que promoveu isso. São palavras de Jesus. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens. Por que Jesus não diz não crê? Jesus diz se envergonha. Por que crê? Se segue Jesus é porque crê, se ora a Jesus é porque crê, se medita na palavra é porque crê, se vem para a igreja na quinta-feira à noite, você crê. Mas Camila, eu estou afastado. Que maneira afastado? Que maneira afastado? Você canta as músicas que a gente canta, a gente ora, você fecha o olho. Aí, irmã Camila, eu estou desviado. Você é o desviado mais crente que a gente conhece. Desviado é o diabo que não pode voltar. Você está aqui toda quinta-feira. Deus te trouxe aqui para te dizer que você crê. E olha o que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí ele diz assim: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, diz o Senhor, eu também o me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Por que Jesus não fala de fé, mas fala de vergonha? Porque nós estamos aqui porque cremos, mas não confessamos porque temos. Qual é o problema da vergonha? A vergonha é manipulada pela opinião pública. E a opinião pública, o patrocínio, o status social, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, ele pode ser bom enquanto te promove alguma coisa, mas você está chegando num ponto da sua vida onde tudo que é opinião pública, tudo que as pessoas olham, dizem ou pensam de você, de repente serão reputadas a nada. Por que eu digo isso? Porque Jairo não se curvava diante de Jesus enquanto ele pensava que tudo estava sobre o seu rigoroso controle. Só que ele percebeu que a opinião pública não salva a filha dele, a opinião pública não tira ela do leito, a opinião pública não impede a morte entrar na minha casa, a opinião pública não determina quanto tempo de quimioterapia eu vou fazer, a opinião pública não diz para onde a minha alma vai, se para o céu ou se para o inferno. O que pensam de mim nunca pagou as minhas contas, o que dizem a meu respeito nunca colocou comida na minha geladeira, mas talvez tem alguém aqui que esteja ligado às pessoas mais intrinsecamente como Jairo, mas para elas eu também tenho uma palavra. Talvez tenha alguém aqui que esteja preso dizendo: irmã Camila, eu não posso porque é isto que paga a minha conta, eu não posso porque eu tenho que receber tal pensão, eu não posso porque eu vivo disso, eu não posso
posso porque eu vivo daquilo. Eu não vou dizer o que você tem que fazer porque não tenho autonomia para isso, mas vou te fazer apenas refletir. O patrocínio te dá a cama, mas só Deus te dá o sono. O patrocínio te dá o carro, mas só Deus te dá uma direção. O status pode te dar uma casa, mas só Deus te ajuda a construir um lar. As marcas te dão sapatos, mas quem te coloca de pé é Deus. Afinidades unem pessoas, mas só Deus eterniza um casamento. Deus te trouxe aqui para te dizer: escolhe. Alguém pode te dar roupa, mas só Deus te dá cobertura. Tem gente pensando que está com tudo e não está com nada. Tem gente que não está com nada e está alegre porque já percebeu que não tendo nada possui tudo. Paulo vai dizer: há uns que têm tudo não possuindo nada, há outros que possuem tudo mesmo não tendo. Jairo, vamos deixar a coisa uniforme. Alguém olha para mim, mas olhe também para alguém e diga: Jairo. Vambora, olhe para alguém e diga: Jairo. Mídia social promove um ministério, mas só Deus sustenta. Jairo. Elebacancho heremasu. Tecamanchore cantarabachai. Olha o Senhor passando em revista corações. Dentre as 7 cartas que João escreve às igrejas da Ásia, há uma delas, Laodiceia. Ele diz assim: tu tens nome de que vive. Ele diz: tu dizes rica sou, mas te digo, aconselho-te que de mim compre colírio, para que abra os teus olhos e veja. E veja o quê? A minha glória? Ele diz: não, o seu estado. Você não pode ver a glória de Deus sem primeiro reconhecer o seu estado. Aconselho-te que de mim compre colírio, para que unja os teus olhos e veja. Veja o quê? Veja que você se diz rica, mas é pobre. Se diz vestida, mas está nua. Se diz rica, mas é miserável, pobre, cega e nua. Chega uma hora, um aperto, um estreito, que você diz: eita prova, e Jesus diz: é tempo de seleção. E Ele vai te mostrar que tudo que você segurou, entendendo que não podia segurar isto e segurar a Cristo, não vai significar nada ter tudo isso se com isso você não tiver Cristo. Jairo está segurando tudo, crê, mas segura. Confia, mas segura. Gosta do discurso de Jesus, mas segura. Só que Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando, Jesus está passando. Eu estou sentindo graça de Deus enquanto falo isso. Jesus está passando e o Senhor está dizendo: ei, tu vai ter que largar alguma coisa, Jairo. Só que você não quer largar. E aí que a menina está morrendo, o que vai acontecer? Jairo entende que segurar tudo sem ter condições de manter é a mesma coisa que não ter. Larga tudo e vai para Jesus. Aí ele sai correndo
larga tudo porque a menina está à morte. Nessa hora não tem status, nessa hora não tem seguidor, nessa hora não tem patrocínio, nessa hora não tem pensão, nessa hora não tem dinheiro, nessa hora não tem foto, não tem conta bancária, não tem popularidade, não tem igreja, nessa hora não tem nada, meu irmão. Nessa hora ele só pensa, nada disso pode devolver a minha filha, mas está passando perto de mim um que pode devolver a minha filha, um que pode abençoar a minha casa, um que pode trazer vida para o meu lar. Jesus sai correndo, se encontra com Jesus, Jairo sai correndo, se encontra com Jesus diante de uma multidão e se lança aos pés. Fala para pelo menos uns 3 aí de novo, vai para os pés, meu irmão, vai para os pés, vai para os pés. Então chegou Jairo e vendo a Jesus, prostrou-se aos seus pés. Mas Camila, por que eu tenho buscado coisas, mesmo já renunciado outras, por amor do Evangelho, por fidelidade, por fé a Jesus, e mesmo assim não estou conseguindo? Porque você larga tudo, mas sai correndo para as mãos. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer, não adianta largar tudo e vir para as mãos, você tem que vir para os pés. Jairo larga tudo e se prostra diante dos seus pés. O que ele está dizendo? Que tudo que ele tem agora está aos pés de Jesus, sujeito aos seus pés. Todas as pessoas que foram abençoadas, todas as pessoas que foram ministradas por Jesus, não estavam na altura das suas mãos, estavam na altura dos seus, todas elas. Marta se incomoda porque Jesus mal entra na casa dela. Aí o texto diz que Maria quedava-se, ou seja, se jogava aos pés dele. Aí Marta chama ele e diz, olha Senhor, tu não te incomoda que eu trabalhe enquanto minha irmã está aí jogada aos teus pés? Diga pois a ela que se levante e venha me ajudar a servir. Jesus diz, não vou fazer isso, porque ela escolheu a melhor parte. Tem gente achando que o que as mãos de Jesus produzem são a melhor parte. E Jesus está dizendo, minhas mãos produzem muitas coisas, mas elas só são ministradas para quem conhecem os meus pés. Ai Jesus, eu vou falar de novo para ver se você entende. Jesus te trouxe aqui para dizer, a cura da filha de Jairo veio pelas mãos, mas isso só aconteceu porque Jairo buscava hoje. Irmã Camila, como é que é isso? O Senhor está dizendo, é um pedido que vem da boca, a fim de que ele imponha as mãos, só que ele faz isso com a boca nos pés. Jesus está dizendo, quando for orar, não ora com a boca na minha mão, ora com a boca nos meus pés, é o lugar mais alto que você vai conseguir chegar. As minhas mãos estão à procura, assim diz o Senhor, de quem busca os meus. Vai para os pés, meu irmão. Vai para os pés, minha irmã. Os pés falam de humilhação. Os pés falam de descer ao limite. Os pés falam de não me importar mais com nada, a não ser com estar diante dele. Jesus está sendo crucificado no madeiro, João 19. Pés estão amarrados, mãos atadas nos cravos. Maria e João vão com ele até o Gólgota e são os únicos dois que se aproximam até o pé do madeiro. O pé do madeiro dá direção para o pé de Jesus. Aí o texto diz que Maria chora copiosamente, inconsolável, e João ao lado dela também chorando, inconsolável. Jesus está com os pés amarrados, as mãos amarradas, aparentemente não pode fazer nada, mas tudo que eles estão fazendo é chorar aos pés de Jesus. Da onde Jesus está, antes de dar o último suspiro, ele promove uma adoção. Ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Olha para João e diz, filho, eis aí tua mãe. Abençoa eles, e o texto diz que desde aquele dia, João a recebeu em sua casa. Ou seja, as mãos de Jesus estão disponíveis para abençoar todos aqueles que buscam os seus pés. O que é isso? É uma coisa que você já ouviu, parece clichê, mas precisa ser dito mais vezes, até que isso vire uma prática na nossa vida. Helena Tanuri tem uma frase maravilhosa que resume o que eu estou dizendo aqui. Ela diz assim, pare de revirar os bolsos de Jesus enquanto ele te abraça. É exatamente isso. Jesus está aqui querendo te ensinar o que é adoração. Jesus está aqui querendo te conduzir à salvação.
Ou seja, Jesus está falando de eternidade, você está falando de mãos, quando ele queria conversar com você junto aos pés. A mulher cananeia recebeu aquilo que precisava e aquilo que queria, quando foi aos pés de Jesus. Jesus está dizendo, tudo o que você quer e tudo o que você precisa das minhas mãos, você só vai encontrar nos meus. Desce. Desce, pega tudo que é seu. Pega tudo que você julga que não pode perder e subjuga isso à autoridade suprema de Jesus. Vai aos pés de Jesus. Aí ele disse, rogo-lhe que imponhas as mãos. Mas pediu isso com a boca nos. Jesus não perguntou o quê? Jesus não perguntou por quê? O texto diz, e foi com ele. As mãos te dão um momento. Os pés te dão um caminhar. Ah não, eu vou falar de novo até que você entenda. Tem gente querendo fazer campanha para ver as mãos. Jesus está dizendo, depois de 7 dias você vai embora. Mas se nesse período de campanha você virar aos pés, depois dos 7 dias sou eu que vou embora contigo para casa. Jesus te trouxe aqui para te dizer, ei, eu não quero viver contigo de momento. Eu quero você aos meus pés, para caminhar com você, para voltar para casa contigo depois do culto, para estar ao lado da cabeceira da sua cama dizendo, pode fechar o olho porque quem te guarda não dorme. Eu estou aqui, meu filho. Eu estou do lado da cabeceira. Descansa. Oh, meu Deus do céu. Pega na mão de alguém com graça. Vamos lá, com graça. Se não for com graça, não precisa pegar não. Pega na mão de alguém com graça. Sacode esse crente debaixo da graça e diga para ele, as mãos te dão agora. Os pés vão contigo. Os pés vão contigo aqui. Os pés vão contigo lá. Os pés pisam contigo no estado. Os pés pisam contigo nas outras nações. Quão formosas são as mãos? Não. Quão formosos são os pés. Os pés de quem anda com Jesus, almoça com Jesus, come com Jesus, dorme com Jesus, levanta com Jesus, vai trabalhar com Jesus. E alguém diz o que é? Ele está te abençoando? Não. Ele anda comigo, por isso eu sou abençoado. Os pés. Prega de novo para os 5 aí, diz, vai para os pés, meu irmão. Vai para os pés, meu irmão. Eu não quero conversa de momento. Nesta noite eu vim falar sobre a eternidade. O texto diz, e Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Na hora, uma multidão está apertando Jesus. Mas ninguém na multidão foi aos. Está todo mundo apertando. Eu quero uma bênção. Eu quero um milagre. Mais do que querer dar alguma coisa para alguém, Jesus procura alguém que queira se relacionar com ele. Aí está todo mundo apertando ele de um lado para o outro, mas de repente aparece um principal da sinagoga que vai aos seus. Jesus diz para ele, vou contigo. E foi na hora. Foi com ele. E a multidão? Toda a multidão fica para depois. Quando Jesus encontra alguém disposto a ir aos seus, vai ele. Vai ele com Jairo. Eu estou declarando, Jesus vai contigo hoje. Você vai entrar no teu local de trabalho amanhã, alguém vai dizer, tem alguma coisa diferente. Você vai passar a porta de vidro e vai dizer, ih, ele veio comigo hoje. Você vai cantar num lugar onde todo mundo canta e vão sentir muita coisa, mas quando você cantar vão dizer, os outros foram enviados, esse aí veio com ele. Foi com ele. Aí chega uma mulher no meio do texto, na história, e eu já caminho para concluir aqui, que também vai aos pés, mas pelo calcanhar. Toca na orla das suas vestes. O texto diz que há 12 anos ela tinha uma hemorragia.
Sangrava, sangrava, sangrava. Despendia tudo que tinha na mão dos médicos, correndo atrás de uma cura na medicina, mas nada lhe curava. Quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar, Jesus está passando para onde? Para promover milagre na casa de Jairo. Só que o texto diz que ao ouvir dizer que Jesus ia passar, Jesus está passando, está indo para onde? Casa de Jairo. A multidão está correndo atrás dele, está todo mundo apertando, mas o endereço dele é certo. Jesus está indo para a casa de... Aí vem essa mulher, que já edificava a fé em casa, porque dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar... Jesus está dizendo, para se aproximar de mim, você não precisa de conselho de ninguém, é só você querer. Para chegar perto de mim, você não precisa da autorização de ninguém, é só você querer. Sai essa mulher de casa, meu irmão, hemorrágica, toca na orla das vestes de Jesus, e o texto diz que ao tocar, na hora, foi curada do seu flagelo e sentiu no corpo o estancamento da hemorragia. Ficou boa. Em tese, ela não interferiu em nada a caminhada de Jairo. Ela nem se pronunciou para dizer que precisava ser curada. Ela é o tipo de gente que leva o que quer sem pedir. Foi exatamente o que ela fez. Vou pegar o que quero, sem pedir, e não vai ser roubo. Por quê? Jesus sabe. Porque está comigo, mas é dela. Aí ela vai embora. Dali para frente ela quer ir embora. Não vou atrapalhar o caminho do milagre. O que Jesus faz enquanto caminha com você, é só o presságio do que ele ainda vai fazer com você. Sabe o que? Sabe o que eu quero ficar alegre? Eu não vejo Jairo estressado. Eu não vejo Jairo perturbado. Perturbado em quê, irmã Camila? Ora, essa mulher tocou e podia ir embora. E de fato quer ir. Ela não quer ser vista. Só que Jesus diz: espera aí, para a caravana. Alguém me tocou. É como se Jesus estivesse dizendo: Jairo, estou indo, mas no meio do caminho o milagre já está acontecendo. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aí o texto diz assim: e virava-se para trás, procurando alguém? Não. E virava-se para trás para ver a que isto fizera. Ele virava-se para trás para procurar a mulher. É artigo definido. Ele está dizendo: sei que você está aqui, só estou querendo achar você. Mais do que isso, já achei você, só quero criar uma oportunidade para que você se apresente. Por quê? Porque mediante a fé, ela pode receber o que ela quer sem pedir. Mas isso é para curar o estancamento da hemorragia. Ou seja, quando você busca pelo que você sabe, você recebe em cima do que você sabe. Mas quando é Jesus que chama você, é para curar você de coisas que você não vê. Por que eu estou dizendo isso? Se ela toca em Jesus e recebe a cura, ela vai embora na paz, curada da hemorragia, mas cheia de trauma. Pelo quê? Pelos 12 anos que ficou segregada. Segundo a cultura judaizante, ela era imunda, intolerável à sociedade. 12 anos sem abraço, 12 anos sem sexo, 12 anos sem família, 12 anos sem Natal, 12 anos sem Páscoa, 12 anos sem oferta, 12 anos sem ceia, 12 anos sem igreja. Se ela tivesse um tamborim em casa, 12 anos sem tocar o tamboril, 12 anos afastada, segregada. Aí eu te pergunto, ela só tem uma doença no corpo ou já chegou uma doença na mente? Tem uma série de traumas e cadeias invisíveis. Só que esses ela não pode receber nem que toque em Jesus. Por quê? Porque a hemorragia, ela toca canalizando no que recebe. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: quando você me toca sabendo o que você quer, você leva o que precisa. Mas quando eu te toco, você leva além do que imagina. Quando eu te toco, você leva além do que suspeita. Quando eu te toco, eu entro em áreas que você não vê. Quando eu te toco, eu te curo de traumas que você não sabe. Quando eu te toco, eu visito a tua infância sendo presente, mas saro o teu futuro, curando o teu passado. Jesus está dizendo: ei, cadê você? E Jairo está ali. Socorre-me. Por quê? Eu vim te buscar porque minha filha está à morte. Enquanto Jesus procura e ministra sobre a mulher do fluxo de sangue, os enviados da casa de Jairo, que estavam lá chorando, a menina, procuram ele no meio do caminho e dizem assim: Jairo, não incomodes mais o mestre. A menina morreu. Jairo, deixa isso para lá. Tem alguém aqui no caminho do milagre.
Tem alguém aqui que começou a orar quando estava difícil. E agora que ficou impossível, tem alguém dizendo, não ora mais não. Tem alguém que começou a buscar quando estava complicado. E agora que ficou inviável, alguém está dizendo, não precisa nem concluir a campanha. Os homens chegam diante de Jairo que está ali esperando. Só que eu já disse, a cura no meio do caminho não é para atrasar o milagre de Jairo. É para trazer presságio. Não, isso aqui é um anúncio, meu irmão. Sabe o que ele está dizendo? Se eu faço isso enquanto ando na rua, imagina o que eu vou fazer parado dentro da tua casa. Você está sentindo o poder de Deus aqui? Está sentindo o poder de Deus aqui? O Senhor está dizendo, isso é quando eu estou andando. Quando você entrar no teu quarto e fechar a tua porta, você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Eles dizem, ei, não importune mais o mestre. Duas coisas me incomodam aqui. Primeira, normalmente quem se incomoda com a nossa busca não pode fazer nada pela gente. Mas mesmo assim fica mandando a gente parar. Normalmente quem manda a gente parar não tem o dinheiro para pagar nossa dívida. Normalmente quem manda a gente parar não aguentaria metade do problema que a gente está tentando resolver. Normalmente quem vê a gente gritar na igreja não dá um glória a Deus, mas se incomoda. Para que grita? Ó, meu irmão, o problema é meu irmão. Cuida do teu milagre que eu cuido do meu. Cuida da tua casa que eu cuido da minha. Mas para que vai dar pulo da cadeira? Isso não diz respeito ao que você vê. Isso diz respeito ao que só Jesus vê. Eu sei por que eu estou aqui. Garota, essa tua voz não vai durar não. O Senhor te repreenda. Uma mulher cananeia gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E os seus discípulos rogavam-lhe dizendo, manda embora, porque está gritando atrás de nós. Engraçado, não podem fazer nada por ela, mas vão usar o acesso que tem a ele. Irmão, quem tem acesso tem. Quem tem acesso para bem, tem acesso para mal, porque moral é ter acesso. Só que aí é que está, depende de como cada um usa o acesso. Se eles têm autonomia, liberdade para dizer manda embora, também teriam liberdade para dizer faz alguma coisa. Mas não, vão usar o acesso que tem. Igual Marta quando pede para Maria sair. O que ela está fazendo? Usando da intimidade que tem para manipular o poder de Jesus. E os discípulos? Despede a que vem gritando atrás de nós. É triste quando quem tem acesso para abençoar usa o acesso que tem para dizer manda embora. Aí eles dizem, despede a que vem gritando atrás de nós. É como se dissesse, atrás quem? Essa que está aqui? Porque já chegou. O verso 25 diz, e ela chegou. Enquanto eles pedem para dizer, manda embora, o texto diz que ela chega. Por quê? Porque enquanto eles param para pedir para ir embora, ela continua caminhando. E chega. E chega. Essa é outra mensagem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. É impressionante como há um incômodo em pessoas que não têm o poder de resolver o nosso problema, tentar impedir a maneira que a gente está tentando de fazer. Tu vai para lá quinta-feira, vai fazer o que lá? Ficar vendo aquela mulher gritando, tu tá maluca? Vai ver, é isso que você está precisando, de um pouco de insanidade para entender que fé é loucura aos normais. Eu acho mó barato, tem um filme chamado Intocáveis e eu me amarro. Onde um cidadão paraplégico fica numa cadeira e ele está tentando procurar um acompanhante, mas não consegue se adequar a ninguém. Aí de repente chega que eu esqueci o nome do ator. Um camarada que dentro daquele costume, o camarada o paraplégico rico, cheio de pompa, e o cara vindo do gueto. Aí ele está de longe e ele está conversando com um amigo da alta. Aí o amigo diz assim, você tem que tomar cuidado com essa gente. Olhando para o novo acompanhante a quem ele vai contratar, que é o camarada do gueto. Cheio de gíria, todo estranho. Aí o camarada é assim, mas trata ele com naturalidade. E ele está cansado de cordialidade engessada. Aí o primo, o irmão, sei lá, alguém que é da casta alta com ele, vai aconselhar ele a se desvencilhar do camarada. Aí diz assim para ele no filme.
Você cuidado com essa gente. Eles não têm pena de ninguém. Aí ele diz, ótimo, era o que eu estava procurando. Ele está cansado disso. Está cansado disso. Sabe o que eu acho lindo? Quando Deus coloca o príncipe no meio de uma necessidade, onde o socorro está no meio do povo. No meio da muvuca. A cadeira de Jairo é especial, mas para chegar no meio de Jesus vai ter que ficar em pé no culto, vai ter que sentar no meio do povo, vai ter que adorar, vai ter que levantar a mão junto, vai ter que ter alguém gritando do lado de cá, vai ter que esbarrar no braço do outro. O outro está roçando em mim, está roçando não, meu irmão. É que aqui está apertado e é junto que a gente vence, é junto que a gente vai adorando. Está Jairo lá no meio do povo, no meio do povo. Mas Jesus está lá, no meio do povo. E os rapazes chegam no meio do povo e dizem, Jairo, não importunes mais o mestre. Rapaz, eu estou importunando o mestre em quê? Eu me lembro de Bartimeu, cego a vida toda. E no meio de uma multidão que eu acho que se assemelhava a essa, o texto diz que ouvindo as passadas de Jesus, ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, vai, quem não tem vergonha já começa a reagir. Filho de Davi, tem compaixão. Ele gritava, é hoje que eu vou ver, eu quero ver. É hoje que meus olhos vão se abrir. É hoje que eu vou conhecer a luz do sol. Vou ver o brilho do dia. Quem é que está passando? É Jesus. Então grita, Bartimeu, grita. Grita, Bartimeu, grita. Reage, Bartimeu, reage. Filho de Davi. Ele está passando. Ele está passando. E diziam a Bartimeu, não incomodes mais o mestre. Mas não podiam fazer nada para ele. Mas o texto dizia que quanto mais mandavam ele se calar, mais ele... Não posso mais ser manipulada por opinião pública. As críticas do que dizem não me curam. O que pensam de mim não me ajuda. O que falam contra mim não me levanta. Então pouco me importa o que você pensa, o que o outro disse. Eu sei o que eu preciso e vou fazer Jesus saber. Eu vou, levante a mão e faça Jesus saber. Pega na mão de alguém aí agora onde você está. Pegue na mão de alguém aí agora onde você está e diga para essa pessoa, deixa Jesus saber, deixa Jesus saber, deixa Jesus saber. Eu queria pedir o ministério de louvor para vir correndo, literalmente, para cantar a medida de um refrão. É literal, é literal. Mas Camila não tem pressa não, tem pressa sim. Isso. Jesus diz assim, Jairo, crê somente. Os homens dizem, não importune mais o mestre. E Jesus, Jairo, crê somente. Gesiel, quando eu vejo Jesus dizendo, Jairo, crê somente, eu me lembro de você brincando sempre com a gente, dizendo, a gente entregava muito material para o Gesiel, encontrava ele no aeroporto. E quando ele atrasava, ou acontecia alguma coisa, dizia, Gesiel, você está onde? Ele dizia, fica em mim que eu vou te dar vitória, garota. Isso se tornou um costume lá em casa. Quando alguém fala alguma coisa, eu brinco com a minha mãe, eu digo, já te envergonhei. Eu digo, já te deixei. São palavras, obviamente, que não são nossas. São palavras que estamos acostumados a ouvir da boca de Deus, de quem de fato pode cumprir, de quem de fato não falha. Quando eu vejo Jesus dizendo a Jairo, Jairo, não temas. Jairo, não fica com medo não. Crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo para mim?
está dizendo assim: Camila, fala para o meu povo que eu já tinha decidido ir lá antes da menina morrer, lembra? O Jesus está dizendo isso aqui: o que aconteceu aqui no meio não impede o que eu já decidi lá no começo. No caminho do milagre, quem diz que ia ajudar a gente não ajuda. No caminho do milagre, as coisas nem sempre acontecem como a gente espera. No caminho do milagre, imprevistos acontecem no meio do caminho. E quando isso começa a acontecer, a gente pensa: é o fim. E o Senhor está dizendo: não é o fim, eu ainda não cheguei lá. O Senhor está dizendo: você acha que eu peguei todas as orações que você fez, tudo que você me pediu antes de você viver esse momento agora, e fiz o quê? Joguei fora? Ele está dizendo: ei, não se esqueça, antes de você viver o que está acontecendo agora, eu já havia tomado uma decisão a seu respeito lá no começo, quando você me procurou. Jesus não estava com Jairo agora do meio para frente. Inclusive só tem um meio porque Jesus decidiu sair com Jairo a despeito da multidão lá no começo. O Senhor está dizendo: o Deus que começou contigo vai te deixar no meio? O Deus que disse que ia fazer vai sair correndo agora porque o que era difícil ficou impossível? Jesus está dizendo: ei, só crer. Aí ele continua caminhando com Jairo e no caminho diz assim: a menina não morreu, apenas dorme. Peraí, Jesus, eu acho que o Senhor está com problema. Todo mundo sabe, a menina não está dormindo, a menina está morta. Só que o que Jesus está dizendo? Jesus está usando um termo para dizer assim: Jairo, para mim ressuscitar a sua filha é tão fácil quanto despertar alguém do seu sono. Irmão, saltar da morte para a vida é tão fácil que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele teve que dizer, segundo diz pastor Gerson, Lázaro primeiro, para dizer vem para fora depois. Porque se ele chama direto, vem para fora, levantava todo mundo de uma vez só. Para Jesus é fácil. Jesus está dizendo: o que você chama de impossível, eu chamo de rotina.